Direito penal, parte geral, aula 9, culpabilidade. Então, a gente já viu crime, fato típico e ilícito. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Ilícito, causa que exclui a ilicitude do fato. Legítima defesa, necessidade, cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito. Causas supralegais, consentimento ofendido e princípio da adequação social. Agora a gente vai para a culpabilidade, certo? Para alguns, terceiro pressuposto do crime, para outros, pressuposto de aplicação da pena. Depende se você é adepto da teoria bipartite ou tripartite, aquela que eu já falei anteriormente. Então, culpabilidade, fundamento, artigo 26 do Código Penal. Conceito: é um juízo de reprovação que recai sobre uma conduta típica e ilícita que o agente se propõe a cometer. Então, um juízo de reprovação. Então, a gente tem que pegar tudo que a gente viu, fato típico e ilícito. Então, é um juízo de reprovação que o agente se propõe a cometer um fato típico e também ilícito, certo? Teorias básicas que desenvolvem a ideia da culpabilidade. Teoria do livre-arbítrio e do determinismo. Qual que é aplicada? Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Aquela ideia da escola clássica, né? Que o homem é dotado de capacidade para fazer suas escolhas. E a do determinismo, que é fundada na escola positivista, de César Lombroso, que fala que o homem não tem capacidade de escolher. No caso específico, ele já é vocacionado ao mal por conta de questões biológicas, certo? Adotado no Brasil, livre-arbítrio. Então, a gente considera que a pessoa tem a vontade e a intenção de praticar o crime, certo? Requisitos da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, recapitulando, culpabilidade é um juízo de reprovação que recai sobre uma conduta típica e ilícita que o agente se propõe a cometer. Ela tem três requisitos: imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. A gente vai entrar agora no primeiro requisito: imputabilidade. Certo. Imputabilidade é o primeiro requisito da culpabilidade e é a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e se comportar de acordo com esse entendimento. O que significa imputabilidade? Eu entendo que aquele fato é um crime e entendendo que esse fato é um crime, mesmo assim eu pratico, porque eu ajo de acordo com este entendimento, certo? Então, aqui a gente tem duas características da imputabilidade, que é um requisito da culpabilidade. Qual que são? Intelectivo. Então, a gente tem que entender o caráter ilícito do fato. Se ele não entende, pode ser excluído a imputabilidade, a gente já vai ver isso. E voluptivo. Eu quero fazer esse fato. Então, eu entendo o fato que o fato é criminoso, eu quero realizar esse fato criminoso. Certo? E aí vem a primeira pergunta. O que exclui a imputabilidade? A inimputabilidade, que por sua vez possui alguns requisitos, certo? E aqui a gente vai entrar numa das coisas mais importantes que se tem dessa parte da culpabilidade. Requisitos da inimputabilidade. Então, vamos lá. Inimputabilidade exclui a imputabilidade, por consequência, exclui a culpabilidade, portanto, não vai haver pena, certo? A gente vai ser absolvido. Então, vamos lá. Requisitos da imputabilidade. O requisito causal. A imputabilidade deve ser causada por alguma situação específica. Qual seja, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, dependência química, menor de idade, certo? Aqui eu coloquei até uma observação, eu coloquei a embriaguez acidental. O que que acontece? A embriaguez acidental, ela exclui, né, a culpabilidade por conta que pega a inimputabilidade. Só que ela tem que ser acidental, ou seja, alguém tem que colocar alguma coisa na minha bebida, alguma coisa nesse sentido. Se eu me embriago para cometer crime, para ter coragem de cometer o crime, nesse caso em específico, a pena não é, eu não sou absolvido. Pelo contrário, a pena minha aumenta, porque eu utilizo aquele subterfúgio para me ter coragem para cometer um crime. Tudo bem? Então a embriaguez tem que ser acidental. Eu não posso beber alguma coisa, cometer um crime e falar que eu estava porque eu estava bêbado. Isso não existe. Porque você teve consciência no momento que você ingeriu a bebida alcoólica, certo? Fico com essa dica. Então, o primeiro requisito é o causal, temos o cronológico e o consequencial. Cronológico, as causas que levam à imputabilidade devem existir no tempo do fato, certo? Então, assim, lembra, direito penal, teoria da atividade, tempo do crime. A causa específica, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, ela deve atuar no momento exato em que a parte vai cometer a infração penal, certo?
Por quê? Porque se ele comete em outro momento específico, por exemplo, que uma pessoa que tem uma doença mental específica, que acomete ela em dados períodos, mas não acometeu ela no ato da infração penal, ela é culpada. Então não vai ser excluída. Então, a causal tem que ter uma causa que leva à inimputabilidade. Ela é cronológica, essa causa deve agir no momento da infração penal e ela é consequencial. É por conta dessa causa eu tenho que perder minha capacidade de entender o fato ou minha capacidade de praticar o delito. Então, eu tenho que perder alguma dessas coisas, certo? Então, decore isso, que isso é muito importante. Sistema de aferição da inimputabilidade. Sistema biológico e sistema biopsicológico. Sistema biológico é aquele que só tenha um dos requisitos para aplicar a inimputabilidade, que é o causal. Olha que interessante. A inimputabilidade tem três requisitos. Em alguns casos, quando a gente utiliza o sistema biológico, só o causal ele é colocado. Então, às vezes, só vai ter um dos requisitos ou às vezes vai ter os três, certo? No caso, qual que é o requisito biológico? Existe algum requisito causal que basta o agente ser declarado inimputável. Para ter que dar um exemplo, menor de idade. Menor de idade, né? Olha o que eu vou falar, que algumas pessoas não entendem isso. Menor de idade para fins penais, se a gente adotar até a teoria tripartite, menor não comete crime. Ou pelo menos não vai ser punido se a gente adotar a teoria tripartite. Então, menor de idade, no caso, ele tem por excluído a culpabilidade, porque ele é inimputável. Então é muito fácil defender menor de idade. Só que eu tenho que mostrar para o juiz, para a autoridade judiciária, o RG da pessoa. Se ele for menor na data do fato criminoso, ele já é inimputável. Logo, já exclui sua culpabilidade. Certo? Ah, Patrick, mas eu já vi menor dentro da Fundação Casa e tal. Fundação Casa, medida socioeducativa, certo? Não é pena privativa de liberdade, certo? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de aplicação da pena privativa de liberdade, certo? Menor sofre medida socioeducativa. Menor, para lei, não comete crime. Menor comete fato penal análogo a crime. Então, ele matou alguém, ele cometeu homicídio? Não, ele cometeu um fato análogo ao crime de homicídio, certo? Ah, Patrick, eu não concordo. Não interessa, a legislação é essa, certo? Eu sei que tem discussão, divergência, questões políticas e tudo mais, mas o que se adota é isso. Então, o menor é inimputável, certo? E o doente mental? Aí a gente usa o sistema biopsicológico, que aí tem que ter os três requisitos. Aí é mais difícil. Ó, é mais difícil defender o doente mental do que defender o menor de idade. O doente mental tem que provar que ele tem a doença mental, que a doença mental ocorreu no momento do que ele praticou a infração e que essa doença tirou a capacidade dele de entender o fato ou de praticar o delito. Entendeu? Então, o doente mental tem que provar essas três circunstâncias para ele ser considerado inimputável. O menor de idade, eu tenho que provar que ele é menor de idade. Por isso que é só o requisito causal. Entenderam? Então, se eu provar isso, eu excluo a imputabilidade pela inimputabilidade, certo? Por quê? Porque o menor de idade, segundo a legislação, não entende o caráter ilícito do fato e nem sabe de agir de acordo com isso, porque ele tem uma situação causal, qual seja, ele é menor de idade, então ele é inimputável para fins penais. É uma discussão, inclusive, muita gente quer diminuir a idade, né, de passar de 18 para 16, certo? Entenderam? Ficou com alguma dúvida? Depois comenta. Vamos para o próximo. Potencial consciência da ilicitude. Então, vamos lá. Potencial consciência de ilicitude. Ninguém é dado descumprir a lei alegando seu desconhecimento. Desconhecimento da lei é inexcusável, artigo 21. Certo? Também está no artigo 1º da LINDB. Certo? E isso não se admite presunção em contrária. Como assim, Patrick? O que é potencial consciência de ilicitude? E aqui é importante. É quando, analisando o fato concreto, eu verifico se o agente, nas circunstâncias que ele está, é possível ele saber que aquele fato que ele praticou é criminoso, é ilícito. Se ele sabe disso. Ah, Patrick, ele pode falar que ele não sabe. Não. Potencial consciente de licitude não é ele sabe ou não. É se ele ou qualquer outra pessoa na situação dele. Então, basicamente, eu vou ter que pegar o seguinte: eu vou ter que pensar assim, ó. Qualquer pessoa na situação dele teria consciência de que aquele fato é ilícito? Se sim,
qualquer pessoa poderia considerar aquele fato ilícito, ele tem potencial consciente de ilicitude, mesmo que ele não saiba que é crime. A potencial consciente de ilicitude já está verificado no caso concreto, mas ela não diz respeito ao agente, mas diz respeito exatamente a qualquer pessoa que, na circunstância daquele agente, saberia que aquele fato é ilícito. Então, quando eu for alegar isso, inclusive, né, sendo promotor ou advogado, eu vou ter que pensar o seguinte: qualquer um, naquela circunstância, saberia que aquele fato é crime? Se sim, tem potencial consciente de ilicitude. Se tem potencial consciente de ilicitude, tem culpabilidade, ele vai ser punido. Se não, aí a gente vai ter uma consequência que a gente chama de erro de proibição inevitável ou excusável, que aí vai excluir a culpabilidade, certo? Essa é a ideia. Então, o potencial consciência de ilicitude não é necessariamente o agente, mas sim o analisar o caso concreto e verificar se qualquer pessoa na circunstância daquele cara saberia que aquele fato é crime. Beleza? Até porque ninguém pode falar que descumpriu a lei porque não sabia que existia aquele crime. Né? É a obrigação do indivíduo saber que tal fato é crime, certo? Certo? Então, conceito de potencial conhecimento de ilicitude é o conhecimento, é o conhecimento profano do injusto, é saber que o fato é antinormativo, é ter consciência de que o fato é contrário à justiça. Atenção, o agente conhece o direito. Então, por isso a consciência de estudo, o agente conhece o direito, pois ele tem o dever de conhecer. Porém, diante das circunstâncias concretas, faz uma avaliação equivocada. Então, ele tem consciência, mas durante a situação que ele está inserido, potencialmente ele não saberia que aquele fato é ilícito. É isso que você tem que analisar no caso concreto. Certo? Não é necessariamente aquela pessoa não saber. É se qualquer pessoa, nas circunstâncias dela, saberia. Se a resposta saberia, potencial coisa de estude. Se não saberia, a gente vai entrar no erro de proibição. Portanto, as circunstâncias do caso concreto levam qualquer pessoa a erro. Certo? Exclui a culpabilidade e acarreta na absolvição do acusado. Certo? E aí vem a questão. Erro de proibição inevitável, que exclui a potencial consciência de ilicitude. O que que é o erro de proibição inevitável? Nas circunstâncias específicas que aquela pessoa estava inserida, qualquer outra pessoa não saberia que aquele fato é crime, certo? Patrick, me dá um exemplo. Imagina uma pessoa do sertão, uma pessoa que nunca teve tanto contato ainda hoje com redes sociais, com mídias sociais. Eu sei que hoje em dia é mais difícil isso, mas uma pessoa que nunca teve esse contato e que ele faz pesca. E de repente ele faz uma pesca em determinado lugar que é ilegal. Todo mundo lá sabe disso por conta do contato com a internet fala isso. Só que ele não sabe por causa que ele é do sertão. Dá para alegar erro de proibição inevitável? Sim, é possível porque se eu colocar qualquer indivíduo naquela situação de vivência daquela pessoa, ele saberia que aquele fato é crime? Se a resposta for negativa, ele não teria como saber, porque não tinha placa, enfim. Erro de proibição inevitável. Se é inevitável, eu não posso punir um agente por algo que ele acreditava não ser proibido e que qualquer pessoa, na circunstância dele, também acreditaria que não é proibido. Então, erro inevitável exclui potencial consciência de ilicitude. Então, erro de proibição inevitável exclui potencial consciência de ilicitude. O que que é isso? Eu verificar no caso concreto se aquele indivíduo, por conta das atuações do caso concreto, teria a possibilidade de saber que aquele fato é criminoso. No caso que eu dei, ele não teria como saber por conta da situação que ele não vivia isolado, certo? Patrick, é difícil usar isso, né? É difícil. Mas vamos supor a seguinte situação: o erro de proibição inevitável, então qualquer pessoa tem que saber que aquele fato é crime. E se o meu agente, ele não sabe que o fato é crime, mas outra pessoa teria como saber? Aí existe o erro de proibição evitável ou inexcusável. Quando o erro é evitável, é aquele assim, o agente não sabia que era crime, mas qualquer pessoa saberia que na situação é crime. E aí o que acontece? Ele é punido, só que reduz a pena, certo? De um sexto a um terço, porque aí se torna uma causa de diminuição de pena, certo? Beleza? Então, erro de proibição inevitável, qualquer pessoa naquela circunstância específica não acharia que ele está fazendo é crime. Nesse caso, exclui potência consciente de ilicitude. Se for evitável, ou seja, se ele não sabe, mas qualquer pessoa poderia saber, aí não exclui a potencial consciente de ilicitude, mas reduz a pena ao final. Beleza? Aqui uma pergunta importante. O erro de proibição exclui o dolo? Não. Por quê? Porque dolo é
Está no fato típico, a gente já viu. Então a gente já passou por isso. Então, o erro de proibição não exclui dolo, porque o agente quis cometer a conduta. No caso aqui, ele só não sabia que a conduta era ilícita, certo? E não teria como ele saber. E aí, o erro de proibição excluiria o potencial consequência de ilicitude. Beleza? Tem dúvida? Depois me coloca aqui e comenta. Exigibilidade de conduta diversa. Terceiro, pressuposto da culpabilidade. Então, a gente já viu, certo? A imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e agora a exigibilidade de conduta diversa. O que que é? É o aspecto social do agente ter um outro comportamento e não aquele que o efetuou. Então, quando alguém pratica um fato criminoso, eu posso pensar que a pessoa não precisaria agir dessa forma, então ela poderia agir com uma conduta diversa dessa, certo? Se sim, ela tem culpabilidade por conta da exigibilidade de conduta diversa. Eu posso exigir uma conduta diferente da que ela teve, certo? Mas existem alguns casos específicos que não tem como eu exigir daquela pessoa que ela tivesse uma conduta diferente daquela. E quais são esses casos? Coação moral irresistível e obediência hierárquica. O que é a coação moral irresistível, Patrick, que exclui a exigibilidade de conduta diversa? É uma ameaça que o homem médio não consegue resistir. O que é o homem médio? Uma pessoa comum, tá? Quando a gente sempre tem na lei homem médio, na legislação, é uma pessoa comum que não pode existir. Dá um exemplo, Patrick. Alguém sequestra minha filha e fala que se eu não assaltar determinado banco, ele mata minha filha. E aí a pessoa vai lá e assalta o banco. Nesse caso específico, eu poderia exigir desse pai alguma situação diferente dessa? Não, porque ele está fazendo isso para proteger a própria filha. Nesse caso específico, ele tem uma coação moral irresistível. Se ele não cumprir isso, vão matar a filha dele. Então ele não pode, no caso em específico, ser punido se ele for pego. Por quê? Porque ele foi coagido moralmente de forma irresistível, certo? Então aí exclui a exigibilidade de conduta diversa, porque eu não posso exigir dele outra conduta que não seja essa. E aí, excluindo isso, exclui a culpabilidade, ele não vai cumprir pena, certa absolvição, tudo bem? Então, importante, coação moral irresistível. Mas, Patrick, se a coação eu puder resistir, aí é uma causa atenuante. Então, ele vai ser punido, mas vai diminuir um pouco a pena, certo? Uma coisa importante, não confundir coação moral irresistível com coação física irresistível. Coação física, a gente já viu, exclui a vontade na conduta, fato típico, que é quando eu, por exemplo, sou mais forte que outra pessoa, pego na mão dessa pessoa, coloco uma arma e uso para disparar com o dedo dela. Nesse caso, eu forcei a outra pessoa a praticar um crime com a minha força. Então, é equação física, exclui o fato típico, certo? Porque exclui a conduta, exclui a vontade da conduta. A coação moral irresistível, a pessoa pratica um fato típico e ilícito, porém, não posso exigir dela uma conduta diferente daquela que ela teve. Portanto, exclui a exigibilidade de conduta diversa e exclui a culpabilidade. Beleza? Outro, obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Patrick, o que que é isso? É geralmente casos de funcionário público, exército, coisa nesse sentido. Quando um superior meu dá uma ordem para mim e eu acreditando que essa ordem é legal, eu cumpro. Mas na verdade essa ordem era ilegal. Então vamos lá, é a obediência a uma ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico que torna viciada a vontade do subordinado. Então, no caso específico, você tem que pensar o seguinte: alguém me deu uma ordem, um superior meu, da administração pública, eu cumpro essa ordem, certo? Cumpri essa ordem. Só que essa ordem era ilegal, mas não tinha como eu saber que ela era ilegal, ela tinha aparência de ser lícita, né? Nesse caso específico. Eu não incorro em crime, a pessoa que me mandou vai ser punida, mas eu não por conta que eu tive uma obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Então a ordem parecia ser lícita e eu cumpri porque sou subordinado àquela pessoa, então eu não vou ser punido. Dá um exemplo, Patrick. Vamos supor que você é um estagiário dentro da repartição pública e aí seu superior fala para você entregar um pacote para aquela pessoa e tal. Você não concorre o pacote nem nada, mas você faz isso. Esse pacote é uma maleta de propina a outra pessoa e você não sabe disso. Fala só que aquela pessoa entregou e tudo mais. Nesse caso específico, se pegarem a operação, quem te mandou fazer isso vai ser preso, mas você não vai ser preso, certo? Muito embora você tenha cometido um fato típico e ilícito, você não vai ser preso por causa que você obedeceu uma ordem hierárquica não manifestamente ilegal. Patrick, mas e se a ordem tiver aparência de legal? Se a ordem é aparência de legal e você achou que era legal, certo? Você vai ser responsável pelo crime, só que com uma diminuição. Agora, se a ordem em específico ela é ilegal e você sabe que é ilegal, aí os dois se respondem como partícipes, beleza? Alguma dúvida, qualquer coisa, manda mensagem
aqui, tá? Tenha um ótimo dia, uma boa semana a todos, certo? Qualquer dúvida, fico à disposição.